Olá a todas e a todos. A data 28 de abril é muito importante para o planetário Rubem de Azevedo. É o aniversário do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E, para celebrar, o planetário lança uma atividade intitulada Entrevistando um Cientista no Planetário. Eu sou Dermeval Carneiro, diretor do planetário. Sejam bem-vindos. Em seguida, vamos dar início apresentando nossos dois cientistas convidados para esta primeira entrevista. Vamos iniciar com essa fantástica imagem de um buraco negro destruindo uma estrela. Essa animação foi produzida pela DESI Science Communication, distribuída pela Apod Vídeos através da NASA. Antes de iniciarmos as entrevistas com os nossos convidados, vamos fazer uma breve introdução com impressionantes imagens do universo, brilhantemente apresentadas pelo professor Dr. Valmir Cardoso, que inclusive foi colega e amigo do professor Rubem de Azevedo, patrono do nosso planetário, e imagens produzidas pela TV Escola, a quem nós agradecemos pela gentileza da cessão desses vídeos. Buracos negros são objetos celestes tão densos que nem mesmo a luz consegue escapar de seu campo gravitacional. Esse é o motivo pelo qual eles propriamente não emitiriam energia e, portanto, não seriam visíveis para nós. Daí a razão de seu nome. Só que eles deixam marcas de sua presença. Logo, eles podem ser encontrados. Vamos conhecer um pouco dos buracos negros. A densidade é a concentração de matéria num determinado volume. A densidade média da Terra, por exemplo, é de aproximadamente 5,5 vezes a da água. Mas se concentrássemos a massa todinha da Terra numa esfera do tamanho aproximado ao de uma ervilha, sua densidade ficaria tão alta que ela tenderia ao infinito, e a Terra se tornaria tecnicamente um buraco negro. Mas não se preocupem. A Terra não tem perfil para se tornar um buraco negro. Esse é apenas um exercício mental. A ideia de um buraco negro, tratado como estrela negra ou coisa parecida, surgiu no final do século XVIII com pensadores como o matemático francês Laplace. Com a teoria geral da relatividade de Einstein, a questão se sofisticou, mas o efeito era similar. A massa de grande valor produz uma deformação no espaço-tempo. Para facilitar, imagine uma superfície de borracha esticada como o tampo de uma mesa, com uma rede desenhada sobre ela e uma bola pesada colocada em seu centro. Note que ela vai produzir uma deformação na superfície. Veja o que acontece com a rede na superfície. Vamos observar agora um outro corpo, uma bolinha passando rapidamente à distância. Ela praticamente fará uma trajetória pouco encurvada, com pouca interferência da bola no centro. Se fizer uma segunda trajetória, mais próxima, ela mudará de direção em seu movimento e a trajetória resultante será fortemente ligada à ação da bola grande. Há uma situação em que a bolinha vai espiralizando em seu movimento e depois cai na deformação. É um evento como esse que se imagina aconteça para um buraco negro com relação à massa em suas proximidades. Mas o que vale para a bolinha, vale também para a luz. Ela é obrigada a seguir a trajetória da curva do espaço-tempo.
A matéria de objetos que se aproximam de buracos negros tende a ser sugada para eles e passa a emitir radiações à medida que vai sendo acelerada. Emissões intensas de raio-x são esperadas quando isso acontece. Por isso, os buracos negros são detetáveis. Pesquisadores passaram a procurar pelas fontes de raio-x com as características esperadas e começaram a encontrar essas situações em sistemas binários, ou seja, sistemas de dois objetos, no caso estrelas, que giram em torno de um centro de gravidade comum. E no centro de algumas galáxias, principalmente. O candidato a buraco negro mais próximo está a cerca de 15 anos-luz, no centro da nossa galáxia. Mas não se preocupe, porque a distância parece pequena, mas não é. Estamos seguros. Os buracos negros podem ter surgido logo no início da formação do universo e também podem ser resultado da evolução das estrelas. Os buracos negros se sofisticaram também, e não existem apenas os de origem estelar. Mini ou micro buracos negros, radiação Hawking e outros quebra-cabeças ampliam as nossas dúvidas de como funcionam os princípios básicos para o universo e aumentam nosso desejo de saber mais. Até o próximo programa. A nossa convidada para falar sobre os buracos negros é a astrofísica brasileira, doutora Lia Medeiros. Ela é graduada em Física e Astrofísica da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Fez seu doutorado também na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Passou grande parte do seu doutoramento na Universidade do Arizona, em Tucson. Atualmente, ela faz pós-doutorado com bolsa da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, no Instituto de Estudos Avançados, em Princeton. Lia, seja bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. As contribuições das mulheres astrofísicas para essa ciência sempre foi da mais alta importância. O que a levou a se interessar por essa parte da ciência? Então, desde que eu era criança, eu me mudei muito e eu morei em vários países diferentes. Então, para mim, eu percebi desde pequena que a matemática é a mesma em todos os países e eu fiquei apaixonada pela matemática. E foi só no ensino médio, quando eu estava fazendo física, astronomia e matemática ao mesmo tempo, que eu percebi por que a matemática é tão universal. Então, para mim, é incrível que nós humanos conseguimos criar essa linguagem, a matemática, e essa linguagem consegue não só descrever o universo onde a gente vive, mas também consegue fazer previsões para o nosso universo. Então, por exemplo, a teoria da gravidade que foi desenvolvida pelo Einstein, relatividade geral, essa teoria é uma teoria matemática, como todas as outras, né? E essa teoria previu a existência de buracos negros. Isso muito antes da gente ter observado um buraco negro. Então, para mim, isso é, assim, muito incrível que a gente consegue fazer isso como humanos, né? A gente consegue fazer uma previsão assim. E para mim, quando eu aprendi sobre buracos negros, eu fiquei assim apaixonada, eu fiquei muito interessada. Para mim, eles são objetos muito fascinantes e eu decidi desde o ensino médio que eu queria passar minha carreira aprendendo mais sobre esses objetos. Você foi parte integrante do EHT, sigla em inglês que significa Telescópio Horizonte dos Eventos. E um dos primeiros resultados foi a primeira foto de um buraco negro, que chamou a atenção do mundo científico. Nesse projeto você participou com várias contribuições, incluindo a simulação para interpretar o que esse telescópio observa. Como é que anda essa sua pesquisa? Desde que a imagem de M87 foi publicada, eu tenho continuado o meu trabalho com essa colaboração, especificamente o Event Horizon Telescope, ou em português, Telescópio Horizonte de Eventos. Eu tenho continuado essa colaboração
Eu estou agora liderando um grupo de estudos dentro dessa colaboração que está focado em testes gravitacionais. Então, no último ano eu tenho também trabalhado nisso. Tenho um projeto que foi publicado em outubro de 2020, que tinha um novo teste gravitacional também. E além de testes gravitacionais, eu também estou participando em vários outros projetos. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um algoritmo novo que vai usar simulações como essa que você vê aqui para comparar com os dados que a gente obteve com esse telescópio. E aí a gente espera criar uma imagem que é ainda melhor do que vocês já viram, não só para M87, mas também para o buraco negro no centro da nossa própria galáxia, chamado Sagitário, a estrela. O universo é literalmente tudo. Tudo o que conhecemos, vemos ou detetamos. E mais ainda, o universo é tudo aquilo que ainda vamos descobrir. E parece que quanto mais a gente busca, mais temos o que procurar. O universo cresceu desde que esse conceito começou a ganhar forma. Para os gregos antigos, ele era o cosmos, ou ainda a ordem. Até o início do século XX, o universo era estático e relativamente calmo. Hoje temos uma visão complexa de tudo aquilo que compõe, enfim, um universo que se expande. Vamos imaginar agora um zoom para fora do nosso planeta, rumo às estrelas e aquilo que chamamos habitualmente de universo. Começamos nossa viagem passando pelos planetas, companheiros da Terra nas revoluções em torno do Sol, e já nos limites do sistema solar encontramos uma enorme concha de matéria de onde saem os cometas. Viajando uns 4,5 anos luz, enxergamos algumas estrelas próximas, como o sistema Alfa do Centauro. As 100 estrelas mais próximas de casa estão num raio de 25 anos-luz e na medida em que vamos nos afastando, esse número vai crescendo. Estamos agora a milhares de anos-luz de casa e começamos a ver o monumento natural que se desdobra à nossa frente. Eis que surge toda a nossa galáxia. Agora estamos olhando a partir de um raio de 3 milhões de anos-luz. As galáxias que vemos fazem parte do grupo local de galáxias. Nele se destacam a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. Assim como acontece com as estrelas, as galáxias também se reúnem em agrupamentos. Se continuarmos nos afastando do nosso aglomerado local, chegaremos a estruturas muito grandes, chamadas de superaglomerados de galáxias. Observados com mais detalhes, os conjuntos de superaglomerados exibem uma delicada estrutura em forma de filamentos. Para que tudo isso seja como é, os especialistas calculam que deveria existir muito mais matéria. Aquilo que vemos, ou conseguimos medir, corresponde cerca de 4% da matéria necessária para o equilíbrio do universo. Para resolver, mesmo que parcialmente, o problema, foram criados os conceitos de matéria escura e energia escura. Não constatamos a presença delas, mas seus efeitos. E esses efeitos revelam 96% de tudo que temos ainda a descobrir do universo. É importante lembrar que muitas vezes nos referimos ao universo como algo distante, que está lá fora. Mas não é assim. Nós estamos no universo, naquele tudo que ele representa. Somos parte do universo como as menores partículas que existem e as maiores galáxias que conhecemos. O universo está dentro de nós e nós somos manifestações da vida inteligente que consegue reconhecer isso. Até o próximo programa. Nosso convidado para falar dos exoplanetas é o professor Dr. Daniel Brito de Freitas. Ele tem doutorado em astrofísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
com período de doutorado sanduíche no Observatório Astrofísico de Arcetri, na Itália. É professor associado 1 do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará e atualmente com pós-doutorado em exoplanetologia no Observatório Astrofísico de Catânia, na Itália, para a missão Plato. Daniel, obrigado, seja bem-vindo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite em participar desse momento tão importante para a divulgação em astronomia, não somente no estado do Ceará, mas também no Brasil e no mundo, do 22º aniversário do planetário Rubens de Azevedo. É uma celebração à ciência, uma celebração à astronomia, uma celebração à educação, e me sinto extremamente honrado em participar desse momento tão importante. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre os exoplanetas com o Dr. Daniel Brito de Freitas. Daniel, o que são exoplanetas? Com relação à pergunta, eu posso dizer que o frade dominicano, italiano, Giordano Bruno, foi realmente o primeiro a pensar na existência de outros mundos. Giordano Bruno foi muito influenciado por vários pensadores. Lucrécio, que era um poeta romano, na sua obra De Rerum Natura, onde ele inicialmente fala sobre a possibilidade de outros mundos, mas, sem dúvida, Nicolau Copérnico também teve uma contribuição muito forte na ideia filosófica de Giordano Bruno. E, sem dúvida, o fato de nós acreditarmos que não é apenas a Terra, o único planeta habitável, ou que realmente pode existir vida em abundância. Então, a ideia filosófica de Giordano Bruno realmente foi uma ideia que impactou. Mas, afinal de contas, né, o que são exoplanetas? Os exoplanetas são planetas que estão fora do sistema solar. Eles não se encontram aqui dentro do nosso sistema solar com nossos 8 planetas. Sim, é verdade, são só 8 planetas. O nosso famigerado Plutão foi rebaixado para a categoria de planeta anão, mas isso aí ocorreu numa época onde a gente não tinha essa avalanche de exoplanetas, hoje aí uma cifra maior do que 4.000 exoplanetas. Isso é muito interessante porque os exoplanetas que tiveram início com essa ideia filosófica de Giordano Bruno, passou durante boa parte do seu tempo hibernada, mas no século XX ela tomou proporções e no século XXI ela inicia já em ritmo muito acelerado. Não é à toa que em 2019 o Prêmio Nobel foi agraciado à exoplanetologia. Os 2 astrofísicos, né, astrônomos suíços, Didier Queloz e Michel Mayor, foram agraciados com o Prêmio Nobel pela descoberta de um exoplaneta conhecido como 51 Pegasus b, um planeta maior do que Júpiter, tá? Nas proporções aí do nosso Júpiter, mas ocupando uma posição inusitada. Como se eu fosse fazer um paralelo com o nosso sistema solar, ele estaria ocupando uma posição equivalente à posição de Mercúrio. Imagine você ter Júpiter no lugar de Mercúrio no nosso sistema solar. É uma coisa realmente impressionante, né? Como é que seria o crepúsculo? Né? Seria basicamente um sistema binário, né? E seria realmente uma imagem belíssima. Tá? Claro que existem outras controvérsias, né, que estão relacionadas a isso, mas o avanço realmente é muito grande. Nós temos duas grandes empreitadas que vão ocorrer nos próximos anos, uma talvez nesse ano, com o lançamento do telescópio da NASA, James Webb Space Telescope, e um pouco mais tarde o telescópio Plato, onde eu tenho a honra de participar dessa missão científica. Então, os exoplanetas estão aí à procura de pessoas que descubram sua existência.
existe algum desses novos mundos similares à Terra? Isso é bem interessante, né? Sim, existem planetas que são semelhantes à Terra, mas não basta apenas ser semelhante na fisionomia. É preciso ter outros ingredientes. Está ocupando, por exemplo, uma região onde nós encontramos a água no estado líquido, isso é conhecido como zona de habitabilidade. Então, por exemplo, a Terra, Vênus e um pouquinho de Marte, né? Marte está quase dentro aí dessa zona. É a zona na qual encontramos água no estado líquido. Se formos um pouco mais para dentro, em direção ao Sol, a água, se existir, é no estado gasoso. E se for para fora, em direção a Júpiter, Saturno, aí a água já se encontra no estado sólido. Então, a região onde encontra a água no estado líquido, que é essencial para a gente desenvolver a vida, por conta do solvente universal, estaria exatamente nessa posição. Existem vários candidatos, tá? Eu particularmente, sou apaixonado por um, porque tem uma particularidade ainda maior. Ele está muito próximo da gente. Recebe um nome interessante, né? Próxima B. Próxima Centauro B. Que está localizado a pouco mais de 4 anos-luz. Ou seja, relativamente algo muito próximo. Mas essa proximidade, pessoal, ela requer outros tipos de parafernálias, de desenvolvimento tecnológico, porque levar o homem até próxima B não é uma coisa trivial. Tá? Poderiam levar séculos e séculos e séculos, né? Deveríamos, na verdade, mover essas pessoas em não uma nave, mas um ecossistema imitando, por exemplo, condições parecidas com a Terra para poder levar habitantes da Terra para lá. Então, eu me apaixono muito quando olho para a próxima B. É um mundo que potencialmente pode ter algum tipo de manifestação, né, alguma atividade biológica, e isso eu acho muito interessante. E ainda mais estar tão perto aqui da gente, apenas a 4 anos-luz. Daniel, e quando é que nós visitaremos um desses mundos? Visitar esses mundos aí é outra coisa, né? Outro detalhe muito importante. Por enquanto, a gente deve se contentar apenas em observar de longe. Ainda estamos engateando, né? Nós estamos aí há poucas décadas, né, de ter alcançado nosso satélite natural, a Lua, com promessa da gente ir para Marte nos próximos anos. Mas até explorar o nosso sistema solar e depois ganhar o espaço interestelar, isso vai levar um bom tempo. A principal barreira é a questão da velocidade das naves. Um supersônico, né, hoje, ou um avião, por exemplo, comercial que se move a 900, 1.000 km por hora, não é nada. Nós teríamos que romper uma tecnologia que levaria, por exemplo, a gente movimentar naves em torno de 1% da velocidade da luz, ou um pouco mais do que isso, para poder ter pelo menos uma perspectiva de chegar em próxima B, por exemplo, em 100, 200 anos de viagem. Então, visitar esses mundos talvez seja uma coisa muito longínqua ainda. Mas pode ser que contato, né? A gente pode entrar em contato com pessoas que estão do outro lado do mundo sem precisar ir lá. Nós fazemos contato telefônico, via internet, tudo. E quem sabe a gente não pode fazer contato, por exemplo, com outros seres à distância, sem necessariamente a gente se preocupar em visitar, mas aí requer uma outra coisa, é que realmente exista vida inteligente fora do planeta, fora do sistema solar. E aí é outro gargalo. Que tipo de seres estão lá do outro lado esperando trocar mensagem com a gente? Então, isso realmente é algo impressionante e que, por enquanto, vive apenas no mundo da imaginação. Mas é assim que nasce a ciência. Na imaginação, na fantasia. E essa garotada que está aí, ela tem que colocar a cuca para funcionar mesmo, pensar nessas coisas, não ter vergonha de refletir, de imaginar. E isso é muito interessante.
E me diga como anda a pesquisa dos exoplanetas nessa área, no Brasil e no mundo. Realmente, a área de pesquisa em exoplanetologia não é a menina dos olhos de investidor do mercado financeiro, nem tampouco para governos reacionários, né, como nós temos hoje no Brasil, e também não é só privilégio do Brasil ter um governo desse jeito. Em vários locais do mundo também existem pessoas que pensam que essa área de pesquisa é um devaneio, não serve para nada. Em particular, na UFC nós temos sim a área de mestrado e doutorado em exoplanetologia e astrofísica observacional. O Brasil tem já uma rede muito grande de pesquisadores, de norte a sul, praticamente em qualquer local que você vá hoje existe, se não tiver um centro de pesquisa em astrofísica, mas deve existir clubes de astronomia, deve existir alguém trabalhando com divulgação em astronomia, deve existir planetário também. E então existe aí uma gama de possibilidades para quem inicia desde a parte inicial, divulgação, observação, até, por exemplo, a gente ter a possibilidade de cursar uma graduação, mestrado, doutorado, e hoje não precisa ir muito longe. A UFC, o Departamento de Física, já fornece na pós-graduação a possibilidade de fazer sua carreira iniciando na física e depois fazendo mestrado, doutorado em astrofísica. No mundo, a coisa segue em ritmo realmente acelerado. A gente tem aí várias frentes, vários países liderando, Estados Unidos, né, a Europa como um todo, Japão. E aqui perto também nós temos talvez um dos maiores centros de pesquisa em astronomia, o ESO, que fica localizado no Chile, né, numa cadeia enorme de telescópios, e futuramente vai ter o maior telescópio terrestre, com um espelho de mais de 40 metros, e que vai ser muito importante para ajudar a pesquisa científica, para ajudar a incentivar jovens, incentivar principalmente estudantes de terceiro mundo, que afinal de contas o ESO está hospedado em um país de terceiro mundo. A NASA, obviamente, ela tem no nosso imaginário o exemplo maior do que é fazer astronomia, do que é buscar, por exemplo, vida inteligente fora da Terra, do que é fazer pesquisa em área de astronomia, de exploração espacial. Mas o Brasil tem, sim, muito potencial, nós temos o INPE. Então, nós temos aí um mundo de possibilidades. E celebrar o 22º aniversário do planetário é também celebrar uma luta diária de pesquisadores, professores, divulgadores de ciência, de pessoas aí como Dermeval, que dedicou uma vida inteira à astronomia, e essas pessoas a gente tem que realmente agradecer, mas ele precisa passar o bastão. Uma hora nós precisamos passar o bastão, para isso nós precisamos de pessoas, e precisamos de incentivo, de fomento à pesquisa, para fazer com que essas pessoas tenham um mínimo para conseguir continuar essa empreitada que certamente ela é muito gratificante para quem deixa o seu legado, gratificante para quem toma esse bastão e segue firme, também com o objetivo de ainda deixar essa semente viva. E quem agradece isso são as futuras gerações, as pessoas que estão agora escutando, os jovens, as crianças, que querem sim, no futuro, ter a possibilidade de colocar o olho no telescópio e sentar numa cadeira do planetário e ter seu momento fora desse planeta, se projetar fora desse planeta. Então, eu dou novamente meus parabéns e um abraço a todos
Um forte abraço e saudações astronômicas a todos vocês. Tchau. Bom, agradecemos ao professor Dr. Daniel Brito Freitas por essa participação importante aqui, celebrando os 22 anos do planetário Rubens de Azevedo e nos ajudando a divulgar a ciência, a astronomia e ciências afins. Daniel é um parceiro nosso, professor aqui da universidade, e está enaltecendo todo o quadro de astrofísicos aqui do Ceará.